E aí galera, beleza? E no vídeo de hoje eu vou tratar aqui para vocês, né, sobre um assunto muito complexo, tá certo? E basicamente o básico da eletrônica, certo? Da elétrica, como a eletrônica, né? A eletrônica não pode ser confundida com a elétrica por conta de que na eletrônica, né, a eletrônica trabalha com controle dos elétrons. E quem é que faz esse controle dos elétrons? São esses principais componentes eletrônicos, tá certo? São eles que fazem a passagem da corrente elétrica correta, a filtragem, né? São eles que estabilizam, que amplificam, que limitam a corrente elétrica de um pulso ao outro. São eles que retiram pulsos, né, de alta frequência, certo? E a gente vai começar aqui, ó, o nosso querido capacitor, tá certo? O capacitor, como você pode ver aqui, ó. O capacitor, galera, ele é um componente eletrônico que serve para armazenar cargas elétricas, certo? E também serve para estabilizar a corrente elétrica, né, e a tensão elétrica em circuitos elétricos. Por isso que ele está tão presente em circuitos de fonte, como você pode ver, ó. Aqui tem dois capacitores, aqui tem mais, né? Ó, aqui no primário de uma fonte, né? Por que que tem tantos capacitores? Para estabilizar essa tensão elétrica aqui do primário, tá certo? Ó, aqui temos capacitores de 200 volts por 330 microfarad, tá certo? Ó. E aqui os capacitores eletrolíticos. Também tem outros capacitores aqui, mas já falei em outra aula, tá certo? E esses capacitores aqui, galera, foram criados em 1746, né? Por Michael Faraday, né, um cientista aí que eu não tô lembrado de onde ele era. Ele determinou que corpos com a barra de elétricos são capazes de armazenar cargas elétricas, tá certo? E o funcionamento de um capacitor é basicamente esse, certo? Ele também, nos circuitos de fonte, né, depois que a tensão, a corrente elétrica sai retificada pela ponte retificadora, ele serve para retirar um pouco dos pulsos, tá certo? Olha aqui. Você está vendo aqui um circuito como esse, ó, é basicamente uma fonte, né, ó. Aqui tem um transformador, ó, a ponte retificadora aqui, ó, ligada correta, ó, no AC, né, que é corrente alternada. Você está vendo aqui os polos da fonte, né? Então eu vou mostrar aqui no caderno, no gráfico, como é que fica é, a como é que fica o sentido da corrente elétrica depois que ela sai da ponte retificadora, certo? E depois eu vou mostrar como é que ela fica depois que é acrescentado o capacitor ao circuito. Aqui, galera, como você tá vendo aqui, esse desenho que eu fiz aqui, né, nessa folha, aqui é o sentido da corrente elétrica nesse circuito aqui de fonte, né, sem o nosso componente capacitor, tá certo? Uma corrente elétrica pulsante, né, ela tá contínua, mas é pulsante, né? E aqui temos, depois que o capacitor é acrescentado, ó, contínua, mas com menos pulso. E para ela ficar 100% linear, é acrescentado outro componente que já foi assunto de outra aula que eu até já fiz, né? Que é o regulador de tensão, que deixa ela com sentido 100% linear. Eu poderia até demonstrar isso aqui, né, com um osciloscópio, mas infelizmente não tenho um ainda, tá certo? Vamos prosseguir aqui o vídeo. E galera, a gente já falou do capacitor, né, que serve para armazenar carga elétrica. Agora esse outro componente eletrônico aqui, certo? Ó. Não sei se dá para você focar aqui, ó. É o resistor, tá certo? E o resistor é um componente eletrônico que serve para... Galera, eu falei do resistor aqui, mas eu esqueci um detalhe importante no capacitor. Como todo componente eletrônico tem sua serigrafia, ao você substituir um capacitor de um circuito elétrico, né, um capacitor desse tipo, você tem que notar a tensão elétrica máxima que ele suporta e também o valor dele em farad, tá certo? Ó. Ele é de 400 volts por 33 microfarad. Vocês prestem atenção também nesse detalhe na serigrafia do componente, tá certo? Prosseguindo aqui, né, sobre esse componente eletrônico, né? Componente eletrônico semicondutor, né, esse resistor, serve basicamente, galera, para limitar a passagem da corrente elétrica. E o resistor foi criado, deixa eu me lembrar o ano, acho que foi em 1827 por George Simon Ohm, né? Que determinou que um componente eletrônico como esse aqui poderia oferecer uma resistência elétrica ao ser energizado em seus extremos, tá certo? E basicamente, galera, você vê resistores aqui em quase que todo o circuito, ó. Olha aqui, ó.
de diferentes cores, né? Essas cores aqui são praticamente as faixas dele, né? A faixa de resistência. Porque essas cores aqui vão, para ser definida, ela passa por um código, onde cada cor representa um valor numérico e a última faixa, né, quer dizer, a penúltima faixa representa o valor que deve ser multiplicado. E como a última, né, você pode notar aqui, ó, é a tolerância, que aqui é a faixa dourada, certo? E já falamos aqui sobre o capacitor, resistor, agora sobre esse outro componente aqui, tá certo? Componente muito importante. Ele é o nosso querido diodo, tá certo? Diodo semicondutor, feito de germânio e silício, né? A composição química desses componentes. O diodo, galera, foi criado em 1904, né? E basicamente, galera, quer dizer, basicamente não. É um componente eletrônico muito importante. Ele é um componente eletrônico onde só permite a passagem da corrente elétrica em um único sentido, né? Isso, o componente estando dentro do limite padrão dele, por conta de que cada componente eletrônico tem seu limite de tensão de corrente elétrica, né? Se ele estiver abaixo desse padrão, né, desse nível, ele vai funcionar com a eficiência, certo? E basicamente, galera, a ponte retificadora e o transistor é feito desses componentes aqui, né? A base desse componente, que eu vou falar mais adiante, é esse aqui. E também aquele que eu mostrei do circuito, ó, da ponte retificadora. A ponte retificadora constitui 4 diodos semicondutores, certo? Só que não é só porque cada ponte retificadora tem seus diodos diferentes, né? Porque cada ponte retificadora tem uma corrente elétrica específica. E aqui temos um diodo, né, de 6 amperes, um diodo muito opcional para fazer pontes retificadoras para fonte trafo de alta corrente. E agora, galera, outro componente eletrônico muito importante que revolucionou a eletrônica, que é o nosso querido transistor. Esse componente eletrônico aqui, galera, serve para estabilizar a passagem da corrente elétrica, né? Ele serve para isso basicamente. Também e amplifica tanto corrente elétrica, né, como áudio. É um dos componentes mais importantes para eletrônica. O transistor foi criado em 1947, né? E antes dele ser criado, existiam as válvulas termiônicas que não tinham a mesma eficiência que esse componente, certo? E também esquentava muito, queimava muito. Esse componente aqui está muito importante, é um dos componentes mais importantes que existe. Como você pode ver aqui, ó, o chaveamento dessa fonte aqui, ó, utiliza aqui 3 transistores no secundário, certo? Para o chaveamento. Utiliza 3 aqui no secundário, tá certo? Esses transistores aqui servem para chavear. Como falei, o transistor, além de retificador, né? Retificador de amplificador de corrente elétrica, serve para chavear também, certo? E agora, por último, né, o nosso indutor. O indutor, por sua vez, galera, ele também serve como armazenador de corrente elétrica, né? Só que muito diferente do capacitor, ele armazena corrente elétrica através de um campo eletromagnético, por conta de que seu núcleo é constituído de um ferro magnético, né? E com esse enrolamento que você pode ver, quando uma corrente elétrica é estabelecida aqui, ele vai criar um campo magnético. E também, galera, o indutor serve para ele serve também para retirar alguns picos de alta frequência de circuitos. Por isso que é bom, todo circuito, né, a maioria dos circuitos contém isso aqui, que é para retirar as altas frequências do circuito, para dispensar, né, as altas frequências, para o circuito não dar problema, né, no PWM, certo? Esse é um componente muito importante, que foi criado em 1837, certo? Nosso querido indutor. Como você pode ver aqui também, né, mostrando de novo aqui a fonte. Aqui temos 2 indutores, né? E já que aqui tem circuito integrado, que eu até retirei daqui, mas está valendo, né? O circuito integrado que tinha aqui era o circuito do PWM dessa fonte. Para esse PWM estar estabilizado, tem que ter algum componente eletrônico que retire um pouco dessas frequências, né? E também que estabilize, né? Essas frequências para não elevar o nível de frequência e assim danificar esse circuito PWM, certo? Galera, isso é basicamente, galera,
como funcionam, né, os componentes eletrônicos, né? E outra coisa, galera, tem outro componente eletrônico também que deveria entrar aqui, né? Que é esse aqui. Não é um componente, é um acessório, certo? Mas a partir disso, né, desse interruptor e do indutor, nasce o relé. Para quem não conhece, relé é um interruptor magnético, né? Ó, interruptor magnético, um relé, ó, de 5 terminais. E galera, para vocês que não tem logo, que vocês que às vezes pode parecer uma coisa meio fora do comum, né? Mas basicamente esses 5 componentes aqui podem estar integrados, né, dentro disso aqui, ó, certo? Todos esses 6 componentes podem estar integrados dentro de um circuito integrado. Por isso que o nome desse componente é CI. E por sua vez, galera, esse componente eletrônico tem como exercer múltiplas funções diferentes em um circuito, certo? Porque dentro dele tem basicamente integrado todos esses 5 componentes aqui: capacitor, resistor, diodo, indutor, né? Indutor às vezes nem tanto, mas mais a transistor, tá certo? Transistor, capacitor, resistor e diodo. E também tem outro importante, né, que é o fusível. Que o fusível ele corta a parte do circuito, né, quando ele pressente uma sobrecarga, assim queima o condutor que tem dentro e protege o resto do circuito elétrico. Como você pode ver aqui, do circuito integrado, né, que tem todos esses componentes, ele pode exercer uma função muito importante. Tipo aqui, ó, aqui tem um circuito integrado, ó, nessa placa aqui de controle de LED RGB, né? E aqui tem um sensor infravermelho, que aqui é uma forma de LED. Eu não falei aqui porque eu não quis prolongar muito, mas o diodo também tem outro tipo de diodo, né? Que diodo aqui é o diodo semicondutor convencional. E aqui temos um LED, né? Que é um diodo emissor de luz. Mas os LEDs têm de múltiplas formas. Tem esse aqui, que é o sensor infravermelho. Quando ele recebe alguma informação de um controle remoto, ele joga essa informação para esse circuito integrado e ele exerce uma função, assim fazendo com que a corrente elétrica nesses condutores aqui, né, nesses fios, elas passem por uma sequência, por uma sequência ou por uma oscilação, certo, galera? E é isso, galera, que eu queria falar aqui no vídeo de hoje, que eu falei sobre os componentes eletrônicos, né, e como eles são importantes para a eletrônica e para os circuitos eletrônicos. Você pode abrir um circuito que você vai ver isso, capacitor, vai ver um diodo, um resistor, um indutor e um transistor, certo? E aqueles outros componentes que eu mostrei agora há pouco. Valeu!